Fala aí, galera. Meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje eu vou dar o meu ponto de vista sobre a possibilidade de eu estar errado. E se Deus existir, o que um ateu faria? Bom, antes de mais nada, quero deixar bem claro que isso aqui é uma opinião pessoal e essa resposta é válida somente para mim. Agora vamos lá. Vamos supor, imaginar, eu tranquilo, de boa, e de repente chega a comprovação de que Deus existe. O que eu faria? Primeiro, para me convencer, deve ser através de um método unânime. Para mim, seria um método aplicado a todos da mesma forma, por igual, para não haver dúvidas nem contradições. Algo com que eu conclua que não seja uma ilusão minha nem de ninguém, que não seja uma enganação da minha mente. Como, por exemplo, alguma entidade, algo sobrenatural, ou até mesmo o próprio Deus ou o Filho dele aparecer na frente de todos os seres humanos ao mesmo tempo, sendo que você pudesse filmar a mensagem pelo celular, postar no Facebook, no YouTube e bater por igual com todos os outros que filmaram, sem mudar nem alterar nada. E quem quisesse ou tentasse mudar essa mensagem no vídeo, não conseguiria mudar a mensagem, pois ela seria sagrada e imutável. Estaria no YouTube, em todos os canais de TV, no mundo e tudo mais. E sempre seria comprovado. Existem outras possibilidades de me convencer que existe divindades? Claro, né? O que eu acabei de falar foi só um exemplo que passou pela minha cabeça. Cada caso é um caso. Só uma pequena observação. Sentir experiências pessoais eu não considero, porque pode ser fruto da minha imaginação. Pode ser uma ilusão, pode ser a minha mente pregando uma peça. Eu teria que ver o que eu comi, o que eu bebi, se eu estava doente, se eu tomei algum remédio, se eu dormi direito, enfim. Sentir, ver, ouvir não é o suficiente para eu chegar a uma conclusão de fato 100% de certeza. Afinal, nossa mente engana. Ela simula sensações. Quer ver um exemplo? Descreva que você está cortando o limão. E ante o ato desse corte desse limão, imagine pingando uma gota desse limão na sua língua. Um limão bem azedo, bem amargo. Eu aposto que você salivou imaginando essa situação. Ou seja, a mente forçou uma sensação que você sabe que não experimentou na prática. Por causa disso, eu descarto toda e qualquer experiência pessoal que não possa ser repetida, mesmo que aconteça comigo. Continuando, vejo no YouTube e Facebook todos postando a mesma mensagem comprovando a existência de Deus. Vejo nos noticiários, vejo na internet, vejo na comunidade científica, enfim, uma comprovação inegável podendo ser vista, ouvida e testada a qualquer momento por qualquer um. Pronto, nesse momento eu deixarei de ser ateu e irei acreditar na existência dessa divindade. Agora, qual seria esse Deus? Seria o Deus judaico-cristão? Seria algum Deus hindu? Seria o Deus islâmico? Seria alguma divindade satânica? Algum Deus egípcio? Algum Deus nórdico? Alguma deusa? De todos os mais de 2.500 deuses inventados pelo homem, eu pergunto, quem és tu, ó Deus, perante todos esses outros deuses da qual já ouvimos falar? Então, antes de continuar em dizer que seja o seu Deus, vou falar rapidinho caso seja algum outro deuses, ok? Então, vamos dizer que seja o deus hindu Shiva. Como eu não sei nada a respeito dele, eu pegaria e iria ler sobre ele. E depois de ler sobre ele, iria ver se o que eu li é verdade. Se for, irei analisar se devo ou não seguir ao lado dele ou contra ele. Agora, se nada do que eu li foi verdade, eu teria que procurar saber a verdade, para ver se ele será digno da minha adoração ou do meu desprezo. Agora, vamos supor que seja um Deus que não tem nada a ver com a Bíblia, que é apenas um ser de energia, que compõe a natureza, que não é material, etc. Aquele que eu costumo chamar de Deus arte moderna. Esse Deus, para mim, jamais será digno de adoração. Como ele pode deixar tanto sofrimento e injustiça acontecer? Como ele pode ser tão, mas tão indiferente com os seres vivos? Será que não poderia fazer uma forma de manter os planos dele sem que houvesse injustiça e sofrimento? Claro que sim, afinal ele é Deus, ele não faz isso num paraíso. Mas então, eu passaria a acreditar nesse Deus e odiar que é esse Deus indiferente a nós que existe. Agora, se esse Deus não pudesse evitar o sofrimento e a injustiça, por que chamar de Deus, não é mesmo? Então, esse Deus seria ignorado por mim e teria meu desprezo também. Agora, vamos ao momento que você esperava. Vamos supor que seja o Deus da Bíblia. Sim, seu Deus, aquele que veio na Terra em forma humana, sendo chamado de Jesus Cristo. De cara, eu passaria a acreditar que ele existe e, consequentemente, deixaria de ser ateu. Isso é óbvio. A primeira coisa que faria era avisar para ele que tem um livro onde o nome dele é citado várias vezes e se ele estava ciente disso. E se ele falar para mim que aquele livro está 100% certo, a Bíblia, cara, infelizmente eu diria,
agora temos um problema sério. A primeira coisa que eu iria fazer é nunca, jamais, de jeito nenhum seguir esse Deus. A segunda coisa que faria é falar para ele: ô seu idiota, seu burro, jamais irei perdoar você por permitir infinita injustiça e sofrimento. Se eu pudesse, eu te enviaria para o inferno para todo sempre por matar de forma agonizante milhares de criancinhas inocentes, mulheres grávidas, recém-nascidos e animais indefesos afogados de forma lenta e agonizante no infanticídio do dilúvio. Sem contar outros fatos históricos, na qual você foi completamente conivente, como guerras, Santa Inquisição, caça às bruxas, cruzadas, escravidão, nazismo, genocídio, misoginia, 11 de setembro, Ku Klux Klan, tsunamis na Ásia, tornados na América do Norte e chuvinhas no sudeste do Brasil que matam mais de 3 mil e infinitos outros. Realmente, Deus, eu tenho vergonha, muita vergonha mesmo de saber que existe um Deus como você. De todos os deuses já inventados pelo homem, é justamente você que existe? Nossa, que azar. Somos muito azarados. É uma pena completamente lastimável. Nem que você fique de joelhos a mim, implorando pelo seu perdão. Impossível perdoar um megalomaníaco escroto como você. Se eu pudesse, eu te condenaria para todo sempre para o inferno que você mesmo criou. Se esse Deus da Bíblia deixa permitir essas maldades, injustiças e sofrimentos aqui na Terra, imagine o que acontece, o que ele deve permitir no vulgo paraíso. Eu morro de pena dos ignorantes que seguem você. Eles não sabem no que se meteram. É pior do que os seguidores e defensores de Hitler. Pelo simples fato de Hitler ser comparado a um rudimentar ladrão de galinhas perante a você no quesito maldade com os humanos. Os nazistas defendem as atrocidades do nazismo de Hitler sem perceber que ele era uma pessoa má, assim como os cristãos defendem as atrocidades do cristianismo de Deus sem perceber o quanto malévolo ele é. E para piorar, os cristãos não sabem que estão defendendo um assassino malevolente e conivente com as maldades aplicadas pelos humanos, com pessoas inocentes e ainda por cima o chamam de perfeito. Como as pessoas chegam a ser tão cegas assim? Assim como são doutrinadas quando criancinhas acreditam em Papai Noel, mas ninguém menciona o trabalho escravo não remunerado dos duendes. As pessoas foram doutrinadas a acreditar em mentiras confortáveis desde pequeno porque assim é mais fácil de serem controladas quando adulto e lhe puseram um castigo eterno para que o medo lhe prenda e que você nunca mais saia desse controle. Pense nisso. Se o Deus bíblico existe e algum cristão defende as atrocidades cometidas por ele, eu não consigo ver diferenças entre esse Deus e Hitler e entre os nazistas e os cristãos, pois ambos vivem defendendo as atrocidades cometidas pelos seus ídolos, como se fosse justo, correto e moral. A alienação dos seus seguidores é tamanha que eles são capazes de tudo. Portanto, seu assassino Deus da Bíblia, de agora em diante farei o possível com o máximo de forças que eu tenho para combater você o mais rápido possível, para eliminar qualquer injustiça e maldade do universo. Vou me juntar com quem for necessário para entrar nessa luta com toda a bondade que há no meu coração e com toda a moralidade de justiça e igualdade que há no meu cérebro para tentar impedir você de continuar agindo feito o boneco Jigsaw do filme Jogos Mortais, para com os humanos e todos os seres vivos. Ah, se eu tivesse os seus poderes de Deus só por um segundinho. Eu acabaria com todas as doenças, todos os desastres naturais, todas as falsas religiões, mandaria assassinos, estupradores, charlatões e ladrões para bem longe da terra, dividiria todo o meu conhecimento com a humanidade, mataria você, ó Deus maléfico da Bíblia, e faria todo o universo um lugar sem injustiça, sem dor, sem medo, sem maldade e sem sofrimento, acabando de uma vez por todas com todas as maldades e atrocidades existentes em todo o mundo. E agora? O que eu faço? Deus existe e esse Deus é o Deus da Bíblia. Cara, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Quem pode me ajudar a combater essa criatura machista, homofóbica, racista, infanticida, genocida, megalomaníaca, sadomasoquista, caprichosa e malevolente? Já sei. Acho que alguém que quer combater um Deus fanfarrão da Bíblia. Ele se chama Lúcifer. Sabe o que significa esse nome? Quer dizer portador da luz. Vou dar uma pesquisada sobre ele para saber se irei me juntar a ele para combatermos a ditadura tirânica desse Deus bíblico, ou se deverei manter distância e combater esse tal de Lúcifer também. É nessas horas que reflito. Se estamos vivendo no mundo que Deus existe, o que de pior pode acontecer no mundo caso Deus não exista, que já não tenha acontecido durante a existência desse Deus atual? Algum cristão seria capaz de responder essa pergunta de forma clara, direta e objetiva? Bom, voltando ao assunto. Um simples pensamento justo e moral é capaz de fazer com que pessoas priorizem a verdade acima de qualquer crença e cheguem à conclusão de que não há nenhum Deus de acordo com as evidências mostradas. Por isso sou ateu.
A questão não é querer acreditar, é querer a verdade acima de qualquer coisa, doe o que doer. Mesmo que essa verdade vá de contra a família, amigos, as autoridades, as tradições, os livros, etc. Eu me importo se as minhas crenças são verdadeiras ou não. Eu juntarei o máximo de evidências que conseguir, descartarei as erradas e irei manter as corretas. E caso eu esteja errado, irei mudar a minha opinião. Não quero ter compromisso com o erro. Então, resumindo, eu penso que se existisse um Deus bondoso, o mundo seria completamente diferente do que é hoje. Sem nada ruim o tempo todo, só coisas boas o tempo todo. Se existisse um Deus malévolo, o mundo seria completamente diferente do que é hoje. Sem coisas boas o tempo todo, só coisas ruins o tempo todo. Ou um mundo como é hoje, onde um Deus faz coisas ruins e permite coisas ruins com várias pessoas, mas favorece algumas outras de acordo com o grau de puxa-saquismo que ele recebe dos amedrontados humanos. E se existisse um Deus indiferente, o mundo seria completamente exatamente como é hoje, tendo coisas boas e coisas ruins acontecendo a todo momento, com todos de forma completamente aleatória, coincidentemente, como se nunca tivesse existido nenhum Deus. Portanto, pensando de forma honesta, clara, direta e objetiva sobre a possibilidade da existência de alguma divindade, acho que é assim mesmo que acabei de falar o que eu ia fazer. E você? O que você faria se for comprovado de forma que fosse impossível para você e toda a raça humana negar a existência de um Deus? E esse Deus é o Deus de uma outra religião completamente diferente da sua. O que você faria diferente de mim?